Quantos já receberam a palavra? Prometo que não vou demorar, amém? Então vamos lá, sem perca de tempo, irmãos. Somos com o profeta Isaías. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Continua falando, né? Ele já está falando. Então vamos lá. Isaías 44, a gente só vai ler aí o versículo 1 até o 5. Todo mundo achou? Isaías 44, versículo 1 até o 5. Amém? Então vamos junto. Vai dizer assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o deserto e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto ao ribeiro das águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém, irmão? Pode sentar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que já foi falo. Quero continuar, Senhor, nessa mesma intensidade, quero continuar aqui, Senhor, em concordância com a tua palavra, Pai. Que vai diminuir o Senhor crescer nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando a gente para ver essa passagem do livro Isaías, Isaías foi um dos profetas considerado como profeta messiânico. Por quê? É um dos profetas que mais falou de Jesus, que mais falou da vinda do Messias, que mais pregou sobre o Messias. Portanto, ele é conhecido como profeta messiânico. E para o tema dessa noite, irmão, eu coloquei assim, ó: de que você tem sede? Porque aqui é o próprio Deus falando agora para o povo de Israel, né? Deus, ele vai falar sobre uma água que ele vai ter que derramar para esse povo. Então a gente vai ver que esse texto aqui, ele começa falando primeiro, né, sobre uma bênção. Deus vai falar também sobre uma segurança para esse povo. Mas você vê que do meado para lá, Deus, ele começa a trazer um confronto para esse povo. Ele começa a confrontar para aquele povo sair do lugar que ele estava. Que lugar é esse, diácono? O povo aqui já estava vivendo uma idolatria. Por quê? Essa galera aqui, ela estava lá em Babilônia, cativo de Babilônia. E devido, talvez, o tempo, a escravidão, aquilo que eles estavam passando lá, o coração desse povo agora começou a sair do lugar de fé e passa agora a adorar alguns ídolos, passa a adorar alguns deuses. E está saindo do lugar, do propósito, da aliança que eles tinham com o seu Deus. E Deus ali agora começa a trazer uma esperança para ele. A primeira coisa que Deus vai dizer é que ele vai liberar uma água sobre o deserto, né, e rios sobre uma terra seca. Vocês estão aí comigo? Então, vamos lá, mais diácono, falando de água, quais os benefícios que a água nos traz? O primeiro benefício é, ela regula, né, a nossa temperatura do nosso corpo, ela auxilia na desintoxicação do nosso corpo, ajuda na absorção dos nutrientes de outros alimentos, e ela combate também a retenção de líquidos e favorece a perda de peso. Então, olha quantas coisas esse negócio chamado água, esse líquido chamado água, ela é favorável ao nosso corpo. Então, vamos lá. Então, quando a gente para ver isso aqui, né, não só para a questão de próprio corpo, mas também a água é indispensável para todas as coisas, principalmente plantação. Para mim, que trabalho com hortaliça, que sei disso. E quando chega o sol quente, se não tiver irrigação, irmão, você perde toda a plantação. Por quê? Geralmente, algumas nascentes, quando chega o calor muito quente, ela começa a secar. E se você não tiver ali uma irrigação para você estar dando vida àquela plantação, ela vai morrer. Por quê? Porque ela não vai ter água. Amém? Então vamos lá. Então Deus está falando para esse povo que está cativo em Babilônia, que está sedento, longe de sua terra natal, fora da sua cultura. E alguns começam agora a perder a sua fé e começam a se lançar na idolatria. E quando a gente vai falar de idolatria, ídolos aqui, ele não se trata somente de imagens, porque tudo aquilo que você coloca acima de Deus, ele se torna um ídolo. Pode ser um filho, um trabalho, pode ser um relacionamento. Tudo aquilo que você vai colocar acima de Deus, pode ser dinheiro, tudo se torna um ídolo. Por quê? Porque tira o lugar de Deus e você está colocando aquilo ali.
Naquela época da cultura de Israel, Deus está tratando com o povo de Israel em questão de realmente de ídolos que eles adoravam ali. Feito de madeira, feito de ferro, de barro, mas trazendo para o século XXI, muitas das vezes, irmão, nosso ídolo pode ser tudo isso aí que eu falei. O seu dinheiro, o seu trabalho, o seu orgulho, o seu eu. Não é? Muitas das vezes, como o pastor falou aqui, é aquilo que você quer aparecer. Tudo isso aí se torna um ídolo, porque tira o lugar de quem realmente precisa aparecer e você quer aparecer. Vocês estão aí? Então, olha comigo no versículo 9, tem algo interessante aí. Ele vai dizer assim, ó: todos os artifícios de imagem, de esculturas, são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Pega comigo aí só a primeira partezinha aí, quando ele fala aí, ó: todos esses artifícios de imagens de escultura são apenas o que aí? Vaidade. Então olha bem para cá. A vaidade, ela tem o poder, né, de ocupar o lugar de Deus. Como assim, diácono? Meu trabalho. Quantas pessoas ela não é vaidosa pelo seu trabalho? E muitas das vezes ela não quer trabalhar só pelo fato de trabalhar. Ela quer trabalhar muitas das vezes para mostrar que ela quer conquistar. Ela quer muitas das vezes trabalhar ali para mostrar que ela quer, muitas das vezes, não conquistar para si, como o pastor falou, muitas das vezes conquistar para mostrar às pessoas que eu posso, eu cheguei lá, eu agora tenho. Então isso se torna uma vaidade. E quando se torna vaidade, você vê que muitas vezes tira o lugar de Deus. Muitas das vezes não quer malhar, fazer faculdade, e tudo isso, meu diácono, é errado? Não, claro que não. Porém, quando você coloca isso aí como uma prioridade e tira o lugar de Deus, isso aí agora se torna. Vocês estão entendendo nessa noite, irmão? Então vamos lá. Porque tudo isso, por mais que você busque essas coisas, tudo isso ele não preenche a sede que sua alma tem. Porque só existe uma sede dentro da sua alma que só Jesus, só a palavra, ela tem esse poder de preencher. Vocês estão aí? Olha-se quando Jesus, lá em João capítulo 4, versículo 14, quando ele se bate com aquela mulher, qual foi a palavra que Jesus falou para ela? Ele disse assim, ó: aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Então, olha o que Jesus libera na vida daquela mulher. Só que quando a gente para analisar, irmão, quando Jesus ele se bateu com aquela mulher ali, quem era aquela mulher? Era uma mulher que estava sedenta, era uma mulher que um dia ela também carregou uma fonte dentro dela, mas muitas das vezes ela permitiu que alguma coisa dessa vida roubasse essa fonte, ou secasse essa fonte. E que coisa foi essa, diácono? A dúvida. Porque quando a gente para ler aquele texto, a primeira coisa que vai dizer que o coração daquela mulher, ela era uma adoradora. Porém, uma dúvida que havia lá, desde a época dos seus antepassados, se adorava a Deus no monte ou se adorava em Jerusalém, acabou secando a fonte daquela mulher. Vocês estão aí? E ela passa agora a se saciar com o quê? Relacionamentos. A Bíblia vai dizer que ela já tinha se relacionado com 4 homens, e até aquela que ela tinha não era dela. Mas quando ela se bate com um profeta, porque até então ela não olha Jesus como Jesus, porque ela não sabia que Jesus era Jesus. Ela trata Jesus como o quê? Como um profeta. Só que, quando ela se bate com o profeta, né, à beira daquele poço, ele libera água, não a água do poço que ela ia beber e voltar a ter sede, ele libera água viva que saiu de dentro dele, para que pudesse jorrar dentro dela, uma fonte para a vida eterna. Vocês estão aí? Porque toda pessoa, irmão, que ela é molhada por essa água, ela não é mais a mesma. E vocês querem saber por quê? Porque ela volta à origem. Toda pessoa que ela é molhada por essa água, ela volta à origem. Porque olha para essa, quando Jesus ele molha aquela mulher ali, e ela sai daquele papo que ela estava com Jesus, a Bíblia vai deixar declarar que ela pregou para toda aquela cidade. Ou seja, ela volta à origem de quem ela era de adoradora. Ela volta à origem de quando ela vivia encharcada por essa água. Ou seja, quando ela vivia o tempo inteiro bebendo pelaquela fonte. Mas quando ela deixou a dúvida secar a sua fonte ali, ela perdeu esse lugar. E aí Jesus vem, molha ela novamente com essa água e diz: eu tenho uma água para te dar. Por quê? Para que tu volte à origem. Vocês estão aí? Aleluia, Jesus. Então vamos lá. Interessante é que nesse capítulo aqui, Deus está dizendo para o povo de Israel: volta para a fonte, volta a olhar para a origem. Porque como eu falei, se a gente parar para ver, ou for estudar todo esse capítulo aqui, você vai ver que do versículo 9 até o 16, essa galera se perdeu de Deus. Ela não está mais adorando a Deus. Elas estão agora fazendo deuses de madeira, de ferro, fundições, como fala aqui, que só era vaidade, mas não trazia nada porque não podiam ver, não podiam ouvir,
mas eles estavam trazendo isso aqui como o quê? Como uma fonte para eles agora. O meu Deus é isso aqui agora. Vocês estão aí? Estão entendendo mais ou menos nessa noite? Então vamos lá. Então, com todo amor, irmão, com todo carinho, eu falei que a mensagem vai ser meio curtinha, eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, ó, de que você tem sede? Mas fale com autoridade, de que você tem sede? Porque se você vem nessa noite para beber, afinal de contas, você está o quê? Em um culto profético. Vocês estão aí? Então a gente começa a aprender algumas coisas. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é, quando essa fonte ela é restaurada dentro de você, você precisa derramar ela em alguém. Então não tem como você estar vindo para um ambiente como esse, você está recebendo uma palavra e muitas das vezes você sair daqui cheio e não derramar em ninguém. Porque se você se comporta dessa forma, você está sendo um religioso que você não consegue compreender e nem olhar para as pessoas que estão sedentas lá fora. Porque eu desafio qualquer um que está aqui nessa noite, irmão, se você sair para fazer um trabalho evangelístico e você for conversar com pessoas que estão lá fora, você vai encontrar pessoas que já foram cristãos e que agora não é mais, pessoas que muitas das vezes têm vontade de ser, mas muitas vezes ficam naquele impasse, porque as coisas muitas das vezes do mundo ainda atraem ela e ela não consegue largar. Mas você vê, mas quando você começa a falar de Deus, genuinamente, daquilo que você vive, daquilo que você está cheio e derrama sobre ela, você vê que ela quer Deus. Porque elas estão sedentas. Vocês estão aí? Amém. Então vamos lá. Quando a gente para ver isso aqui, muitas das vezes você diz, como eu falei aqui a pergunta, de que você tem sede? E se você diz para mim, Diácono, eu tenho sede de almas, tenho sede de missões, tenho sede de fazer a vontade de Deus, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você tem feito, então, com a porção que é derramada sobre você? Se você tem tanta sede, o que você tem feito, então, com essa pequena porção que tem sido derramada todos os dias na sua vida? Porque muitas vezes a gente conversa, para conversar com as pessoas e ela diz assim, ó, eu quero fazer missões, eu quero pregar, eu quero que Deus me envie para pregar lá em São Paulo. Mas muitas das vezes Deus está querendo apenas que você ministre na vida de alguém que está bem aí do seu lado. Um vizinho. Porque se você for ver, tem vizinho que muitas das vezes ele está ali, mas ele está afastado, mas ele já foi alguém que já andou com Jesus, já andou com Deus, mas por alguma coisa, por alguma palavra, por alguma atitude, alguma situação na vida dele, ele se afastou. E o que é que você tem derramado sobre a vida dele? O que é que você tem feito com essa porção? Será que você tem derramado sobre a vida dele? Vocês estão aí? Porque olha para cá, irmão, o reino de Deus sempre vai ser as pequenas coisas. Às vezes a gente pensa que as grandes coisas não. Muitas vezes Deus quer pegar as pequenas coisas para ver. Porque ele vai dizer assim, ó, como ele vai derramar algo grande em você, se primeiro as pequenas coisas você não faz nada com ela. Vocês estão aí? Vamos lá? A outra coisa que a gente aprende aqui é Deixa eu passar esse bendito. Vamos lá. O seu interior, ele vai sempre sustentar o seu exterior. E a sua sede, ela vai denunciar que fonte você está bebendo. Vamos lá? Quantas pessoas, muitas das vezes, ela não entra num ambiente como esse, como já foi falado aqui na primeira parte, toda alegre, toda animada, mas faltou dinheiro. E é uma coisa que eu acho que todo crente passa. Só que, quando você não entende a sua fonte, quem é a sua fonte, e a sua sede não está por ele, muitas das vezes você vai entrar nessa cadeira, vai sentar por aí, você já vai sentar murmurando. É como meu pai espiritual falou, entra com a cara de chuchu, porque não entende quem é a sua fonte. Não sabe qual é a sua sede. Porque se você está com sede dele, você sabe que ele é a sua fonte, por mais que você esteja passando por uma escassez financeira, você sabe que ele vai resolver. Mas quando você entra por esse ambiente, irmão, e você não está com sede dele, você entra aí, mas a sua mente só está pensando na situação que você está passando financeiramente, e você precisa resolver, você vai sair vazio e voltar vazio. Sabe por quê? Porque você não entrou com sede dele. Vocês estão aí? Outra coisa que a gente aprende aqui é quantas pessoas, por causa do abandono de um cônjuge, ou um término, um relacionamento, ela também não aproveitou e terminou com Jesus. Conheço vários. Quantas pessoas? Ela só estava com sede por Jesus enquanto estava tudo bem, enquanto estava tudo love. Minha casa está bem, estou bem com meu marido, estou bem aqui, a gente está tudo top, está bem. Mas vem um vento, porque a Bíblia fala que o dia mau, ela vai chegar para todos. E aí, muitas das vezes, se ela não entender, se realmente ela não tiver com sede de Jesus, a primeira coisa que ela vai fazer é querer culpar a Jesus. Muitas pessoas não culpam Deus pelas suas desgraças, como o pastor mesmo falou. Porque muitas das vezes a gente está passando por certas situações pelos nossos próprios erros, pelas nossas próprias escolhas. Mas muitas das vezes as pessoas elas pregam e abandonam Jesus. Conheço muitas pessoas assim.
E aqui está o outro tópico que eu botei aqui, que esse daqui é top. Momento do confronto. Quantas pessoas não entram por uma porta como essa, irmão? Diz assim, ó, estou com sede de Jesus, eu quero Jesus, eu amo Jesus, mas no momento do confronto, quando começa a ser confrontada, ela desiste. Quantas pessoas não entrou por essa porta? Só quem é pastor é que sabe. Meu pastor, estou com você. É isso que eu quero viver. E a pessoa, pastor, olha assim, nossa, que sede de Jesus. Primeiro confronto, cadê a pessoa? Sumiu. Vocês estão aí? Porque assim, irmãos, começa a denunciar. Quando começa a vir os confrontos, começa a denunciar aonde é que está a tua sede. E nessa noite você precisa entender uma coisa. Se você está num ambiente como esse, você vem para Jesus, você disse que vai buscar Jesus, você precisa entender qual é a tua sede mesmo. Será que está vindo para esse ambiente com sede dele, ou você está vindo para um ambiente somente para ele resolver suas coisas? Porque se for somente para resolver as coisas, sabe de uma coisa, você não vai suportar quando vier os confrontos. E o que mais Jesus fez, o que mais Jesus compartilhou no momento com os discípulos ali, foi de confronto, porque ele queria saber onde aqueles caras estavam. Pega lá Pedro, quando Jesus disse para trás de mim, Satanás, se foi bom Pedro ouvir aquilo. Pega lá aqueles 70, quando eles estavam ali, que Jesus confronta ali. E depois fica os 12, Jesus disse, vocês também não querem não? Não foi um confronto para eles não? Mas eles sabiam aonde estava a sede dele. Ele disse, Jesus, aquilo que você fala, aquilo que a gente viu você fazer, a gente não viu homem nenhum até hoje fazer. Então, Pedro e os discípulos estavam com sede de Jesus, por isso que eles não foram. Vocês estão aí? Amém. Outra coisa que a gente aprende, irmão, aqui nessa passagem de Isaías toda vez que você decide experimentar dessa água, ela precisa produzir dentro de você um peso de glória. Vamos lá? Toda vez que você decide experimentar dessa água, ela precisa produzir dentro de você um peso de glória. Ah, Diácono, explica melhor. O que é que você tem feito pelo reino de Deus? Porque muitas das vezes você ouviu a palavra, ela entrou em você, está produzindo realmente um peso de glória, está criando uma fome dentro de você para dizer assim, ó, eu quero ser alguém que Deus vai estar inserido no reino dele para fazer alguma coisa? Ou será que muitas das vezes você tem vindo, culto após culto, ouve, sai pelaquela porta e nada muda, nada gera dentro de você uma fome, uma sede pelaquilo que está sendo liberado? Vocês estão aí? Ou o que você tem feito para conhecer o coração dele? Vocês estão aí? Ou você tem vindo para esse lugar, irmão, muitas das vezes para resolver as coisas do seu coração e não para conhecer o coração de Deus. Então, nessa noite, fazer mais uma vez a pergunta de que você tem sede. É uma noite que a gente precisa sair daqui entendendo. Deixa eu trazer um exemplo bem simples de que eu conheci um rapaz, primeira vez que eu fui na igreja. E esse cabra chegou lá na igreja, ele começou a me mostrar a igreja toda, ele começou a falar da igreja, ele começou a falar do ministério. E você olhava para a pessoa e disse, nossa, que fome, tá namorando o ministério. Só que chegou um tempo em que essa pessoa ela foi confrontada. E aí, diácono, qual é o resultado disso? Não ficou. E a grande questão maior, era uma pessoa que estava ali trazendo o quê? Uma unção do céu, dizendo assim. Por quê? Porque era alguém que tocava. Era alguém que estava ali tocando maravilhosamente, mas quando foi confrontado, disse, rapaz, essa igreja é do diabo. Uma igreja que para ele estava sendo um pedacinho do céu. Você olhar para a pessoa e dizer, nossa, uma unção de Deus. Só que a unção de Deus foi embora. Ainda levou o teclado debaixo do braço. De quem era esse teclado, diácono? Mas não era dele? Não. O teclado era da igreja. Olha onde estava a fome dessa pessoa. Estava mesmo em Jesus? Eu acho que não. Porque quando você está com fome, com sede dele, quando você sabe qual é a tua sede, por mais que você seja confrontado, você vai entender uma coisa. Eu estou sendo confrontado para quê? O meu crescimento ou para me diminuir? Porque, irmão, se a gente não entender isso aí, a gente vai dizer muitas das vezes que a gente está vivendo o reino de Deus, muitas vezes não é. Você está vivendo religião. Porque você vem, ouve, bate um ponto, volta para casa, mas nada muda. Porque verdadeiramente não estava com sede por ele. Estão comigo? Vamos lá. Outra coisa que a gente aprende aqui não deixe as coisas desse mundo impedir você de beber dessa fonte. E quantas pessoas, irmão, não estão preocupadas mais com sua casa, com seu carro, com a faculdade, com as coisas do seu dia a dia, e ela está perdendo a oportunidade de beber dessa fonte. Quantas? Conheço várias pessoas. Se eu for parar para falar, quantas pessoas, elas, por causa das suas coisas hoje,
elas estão deixando de beber da fonte chamada Jesus, onde Jesus está dizendo assim, ó, eu tenho uma água viva para lhe dar, mas as coisas desse mundo têm impedido ela. Está assim, ó. Esses dias eu conversando com uma pessoa que já foi cristão, e eu fui pegar o pão da padaria e a gente conversando, e ela disse, poxa, isso que você falou é uma verdade, porque eu falei para ela algumas coisas, ela disse, é uma verdade. Eu disse, você já foi cristã? Ela disse, sim. Eu disse, o que te impede de voltar? Aí ela ficou sem chão. Mas verdadeiramente eu não quis dizer para ela o que impedia ela de voltar, eram as amizades que ela estava andando, eram as coisas que ela estava andando. Entendeu? Então tudo isso aí impedia ela de voltar. Porque como é que alguém que já viveu no Evangelho, alguém que participava de tudo na igreja onde ela frequentava, e hoje não consegue mais voltar? Não consegue por quê? Porque infelizmente as coisas que estão em volta dela estão atraindo mais ela e está impedindo ela de beber na fonte que ela deveria estar. Vocês estão aí? Então é um culto profético, irmão. Você precisa saber de onde é a tua sede, né? De que sede você tem. Então vamos lá. Outra coisa que a gente para ver aqui, vai lá comigo para o versículo 20 agora. Ele vai dizer algo bem interessante aí. Olha que o versículo 20 diz assim, ó. Apacentam-se de cinzas, e o seu coração, enganado, o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita. Aqui Deus ele faz uma pergunta, mas pega só no teu espírito essa primeira frase que ele vai dizer assim, ó. Apacenta-se de cinzas, e o seu coração, enganado, fez o que aí? Pronto. Então quantas pessoas muitas das vezes, por causa do engodo do seu coração, não desviou? Estava vivendo algo genuíno em Deus, estava bebendo de uma fonte limpa, mas o engodo do coração desviou ele e ele parou de beber dessa fonte. Quantas? Vocês estão aí? Então precisa a gente entender, irmão. Nesses dias a gente precisa entender qual é a nossa sede por Jesus. Porque senão daqui a um dia a gente pode também estar nesse lugar. Porque a gente não está escape. Se você não estiver entendendo o que você veio fazer aqui, a fonte que você vai buscar e a sede que você tem que estar por ele, você pode entrar nesse lugar. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Porque lá em Amós, capítulo 8, versículo 11, Deus ele vai dizer assim, ó, que ele vai enviar uma fome sobre a terra. Mas ele vai dizer assim, eu não enviarei uma fome de pão, nem enviarei uma sede de água, mas enviarei uma fome e sede da palavra de Deus. Então, que palavra é essa, diácono? Não é uma palavra para massagear o seu ego, mas é uma palavra que dá destino, que liberta, que confronta, mas que leva você para o céu. Vocês estão aí? Então a gente precisa entender, irmão, de que sede que você tem, né? Qual é a tua sede nessa noite? Por quê, diácono? Deixa eu trazer mais um entendimento para você nessa noite. A religião, ela é um reino, né? A religião é o reino de Deus. A religião e o reino de Deus, ele sempre vai seguir na contramão. Vamos lá? Religião e reino de Deus. Sempre vai seguir na contramão. Por quê? Porque a religião, irmão, ela é um sistema em nome de Deus, mas sem Deus. E o que ela faz não é para Deus. Ah, diácono, agora você pegou pesado. Vamos lá, vou provar. Muitas das vezes, tem a pregação. Primeira coisa que você vai ouvir é, olha, tem um horário. A pregação é apenas até 9h15. Você não pode passar disso. Ou seja, se o Espírito Santo estiver no ambiente, ele quiser curar alguém de um câncer. Se ele estiver no ambiente e quiser dar uma resposta a alguém que estava lá no secreto orando. Se ele estiver no ambiente e ele quiser liberar um dom sobre uma pessoa que está ali, clamando por aquele dom, vários dias em jejum e oração, ele não pode. Sabe por quê? Porque vai dizer assim, ó, é até 9h15. Aqui a gente tem uma regra. Ou seja, religião. Outra coisa, prega, mas não cura. Porque a minha Bíblia vai deixar declarar que Jesus disse assim, ó, ide, pregai, mas depois ele diz assim, ó, curai os enfermos, sarai os leprosos, ok? Expulsar os demônios. Então Jesus não mandou só pregar. Ele deu uma autoridade sobre a igreja para fazer mais algum pouquinho. Vocês estão aí? Mas o grande problema é que a religião, irmão, ela não faz. Prega a palavra. Terminou de pregar? Shalom a todos. Deus abençoe. Vão para suas casas. Se você está com seu trauma, você que se vire. Se você está com uma dor, sua dor, você que toma um remedinho. Se você está lá com sua ofensa, porque aqui, todos nós aqui, inclusive a mim, quantas vezes a gente não já ouviu palavras que nos ofendeu, ou a gente também liberou palavras que ofendeu alguém? E muitas das vezes essa ofensa, ela ficou aí, que ela precisa receber uma cura. Mas, infelizmente, religião, ela nunca vai entender isso. Reino de Deus, não. É por isso que reino de Deus, irmão, reino de Deus, o tempo todo, ele sabe que existe uma fonte, e ele o tempo todo quer fazer com que você experimente dessa fonte. Por quê? Porque ele sabe que quando você experimenta, você vai ser curado, você vai ser sarado, você vai ser libertado. Vocês estão aí? Então vamos lá. Eu já estou finalizando.
Olha comigo no versículo 3, volta de novo, só para a gente poder compreender isso aqui para finalizar. Ele vai dizer assim, ó: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e uma bênção, e a minha bênção sobre os teus. Pronto, olha bem para cá. Esse derramamento do Espírito aqui já aconteceu lá na igreja de Atos, quando o Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a igreja. Só que é interessante que Jesus diz assim, ó: tem uma bênção também para que você alcance, mas isso vai depender de quando você entende quem é a sua fonte e qual a tua sede por ele. Agora pega bem no teu espírito essa primeira parte que ele vai dizer assim, ó: porque derramarei o quê? Vocês estão aí ainda? Pronto. Então o próprio Deus tem uma promessa, ele tem algo para liberar sobre um povo, sim ou não? É ele que está dizendo que vai derramar água sobre um. Pronto. Mas é todo o povo, diácono? Vocês querem saber? Olha bem comigo aí o que ele vai dizer. Sobre um povo. Ok. Então olha bem para cá, irmão. Você precisa ter sede. Existe uma água aqui nesse ambiente. Deus ele quer liberar uma água sobre a sua vida. Eu creio que há um rio aqui do trono da glória para derramar sobre a sua vida nessa noite. Mas está dizendo assim, ó: você precisa ter sede. Porque não adianta, irmão, Deus ele não vai derramar nada sobre a sua vida se ele não olhar para o teu coração, se ele não olhar para o teu semblante e ele não ver que você está com sede disso aí. Deus ele não é menino. Ele está com os olhos como chama de fogo sobre mim e sobre você, mas ele está olhando para você e diz assim, ó: deixa eu ver se ele está com sede mesmo para derramar essa água. Porque essa água aqui não é uma água qualquer. Deus sabe que essa água que ele vai liberar sobre a sua vida não é a água que vai trazer sede novamente. Não é como essa água daqui, ó, que eu vou beber e vai me dar sede de novo. Ele sabe que é uma água viva que vai levar você para um lugar onde ele quer que você esteja. Mas se ele olhar e ele não vê sede, se ele chegar num ambiente como esse, ele vê você morno, simplesmente você vai entrar morno e vai sair gelado, porque ele não vai derramar nada. Ele precisa ver você com sede. Vocês estão aí? Então vai comigo lá para Apocalipse 22, 17. O que é que Jesus está falando aí? Último capítulo. Todo mundo achou? Apocalipse 22, versículo 17. Amém? E ele vai dizer assim, ó: e o Espírito e a esposa diz o que aí? E quem ouve, diga. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água de que aí, irmão? É da Saai. É da Saai. Ele está dizendo da água da onde? Então Deus tem uma água de vida para dar para mim e para você. Mas Ele não vai dar enquanto você não tiver sede por Ele. Enquanto você vir para esse ambiente, sem entender quem você é, sem entender quem é o seu Deus, sem entender que você precisa estar nele, com fome e com sede dele, irmão, esqueça isso. É por isso que muitas pessoas elas têm vindo para um ambiente como esse e têm se frustrado. Porque ela acha que Deus não faz na vida dela, ela acha que Deus ele não está no lugar, ela acha que Deus não opera. Não, Deus opera. A grande questão é que Deus ele precisa ver uma fome e uma sede por ele. Porque se você parar para analisar como essa galera estava aqui, irmãos, era uma galera que estava sedenta. E aí o próprio Deus ele chega e olha para aquele poço e diz: é eu que vou derramar uma água sobre vocês. Eu vejo como Deus falando, na mesma pegada que Deus está falando para esse povo daqui, desse cativo de Babilônia, eu vejo como Deus também falou para o povo lá quando estava no Egito. Deus ele precisou ver uma fome e uma sede daquele povo. A Bíblia diz que aquele povo estava clamando ao Senhor. Aí ele foi e enviou um libertador. Não tem como Deus liberar nenhuma água sobre mim e sobre você, se ele no primeiro não vê uma sede realmente por ele. Amém? Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Quando meu pai começou a falar aqui, eu disse: é de Deus, está batendo, está no mesmo espírito. Por isso que eu disse: fala, vai falando, Deus, vai falando aí. Porque minha mensagem era curta, irmão. Porque o que eu quis trazer para você nessa noite é: eu preciso ter sede de Deus, porque senão você vai entrar por esse ambiente, culto profético vai rolar, Deus vai estar no ambiente e você vai sair vazio. Você não vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Por quê? Não se trata de Deus, se trata de você. Você veio para o ambiente onde ele está dizendo: eu quero curar, eu quero lhe dar uma resposta, eu tenho uma água para derramar sobre você, o meu rio está jorrando aqui, mas ele vai olhar para você e vai ver você seco, sem sede dele. Ele vai liberar, porque, olha bem, você liberaria alguma coisa se fosse você mesmo? Você entregaria? Eu creio que não. Imagine Deus. Amém? Passo para o meu pai nessa noite para finalizar. Amém, povo de Deus. Você vai querer beber dessa água? Essa água é boa, amém? Eu sei que o sono já está batendo. Porque já viu com os irmãos.
Amém.